Bem-vindo ao Code Stack, pessoal. Hoje o assunto é quente, polêmico e, ah, incrivelmente fascinante. A engenharia genética humana. Sim, vamos direto ao ponto. Sem enrolação, a gente vai mergulhar de cabeça nas promessas, nos perigos e nas loucuras dessa tecnologia que pode mudar quem somos. Preparados? Então, bora começar. Então, para começar do básico, engenharia genética, né? É a capacidade de editar o nosso DNA, mexer no código da vida, remover doenças hereditárias, potencialmente, criar indivíduos mais resistentes, mais fortes, mais inteligentes. Mas, espera aí, antes de ficar empolgado demais, temos que pensar. Quais são as implicações éticas disso tudo? Vamos pensar na parte boa. Imagina só. Eliminar doenças genéticas tipo fibrose cística ou anemia falciforme, direto na raiz. Poderíamos salvar milhões de vidas, reduzir sofrimentos, criar uma medicina personalizada. É a utopia médica, a cura definitiva. Mas, a realidade é sempre um pouco mais complicada, né? Certo, a complicação. O problema é que, com essa tecnologia, abre-se a porta para o designer baby, o bebê de catálogo. Você quer olhos azuis, força acima da média, inteligência fora do comum? Então é só editar. Mas, isso não cria uma sociedade ainda mais desigual? Um mundo onde só quem tem dinheiro modifica a prole e se distancia ela ainda mais do restante da humanidade? E esse ponto é crucial. Já temos problemas de desigualdade no mundo. Agora, imagina isso multiplicado por 1000, com uma elite geneticamente superior que paga para remover defeitos e adicionar vantagens, enquanto o resto da população, fica para trás. Isso é assustador e levanta uma questão. Estamos prontos para lidar com uma hierarquia genética? Aí entra passa a pressão social. Se um grupo começa a editar genes para melhorar a saúde e a capacidade dos filhos, quem não o fizer pode ser visto como negligente. Isso não seria uma forma de bullying genético? Tipo, ei, seus pais não te deram as melhorias necessárias? Isso pode gerar estigmas, preconceitos e, criar uma sociedade ainda mais fragmentada. E a diversidade genética? Se começarmos a mexer demais, será que não vamos perder variação, tornar nossa espécie mais vulnerável a novas doenças ou mudanças ambientais? A natureza é sábia, a diversidade garante resiliência. Ao buscar a perfeição genética, podemos criar um paradoxo. Uma sociedade de clones genéticos, suscetível a uma única grande ameaça. E não para por aí. Se todo mundo vive mais, se as doenças somem, a população cresce, e aí? O planeta tem recursos limitados, sabe? Será que a engenharia genética não vai piorar a pressão sobre o meio ambiente, o consumo de energia, a produção de alimentos? É um efeito cascata que ninguém pode ignorar. Mas espera lá, também não vamos ser só negativos. Há um lado incrível nisso tudo. A chance de curar doenças que atormentam a humanidade há séculos é algo quase milagroso. Imagine milhões de crianças crescendo sem doenças genéticas que limitam sua vida. Essa perspectiva é emocionante, quase um sonho realizado. A ciência não para. Hoje é a engenharia genética, amanhã pode ser algo ainda mais avançado. Pense no CRISPR, a ferramenta de edição genética que revolucionou o campo. A tecnologia avança rápido, e isso nos força a tomar decisões difíceis, tipo, agora, não podemos esperar décadas para criar regras, entende? E o debate público? Cadê? Quem está discutindo isso nas ruas, nas escolas, nas mídias? Muita gente nem sabe que essas tecnologias existem. Sem um debate amplo, transparente e acessível, corremos o risco de deixar o futuro da nossa espécie nas mãos de poucos cientistas, empresários ou políticos. Isso é assustador, né? Temos que educar o público. Simples assim, precisamos de documentários claros, livros infantis sobre genética, aulas interativas, podcasts, como o Code Stack aqui, para que todo mundo entenda o que está em jogo. Porque se não entendermos, como vamos participar das decisões que moldam nosso futuro? Mas não é só o público leigo que precisa entender, né? A responsabilidade cai sobre governos, órgãos reguladores, cientistas. Todos precisam assumir um compromisso ético. Não pode ser terra de ninguém, cada um faz o que quer. É a humanidade em jogo, caramba. É hora de levar isso a sério. Sabe o que é difícil? Regular internacionalmente. Cada país tem suas regras, suas crenças, sua cultura.
Como criar um consenso global, mas sem um esforço internacional, corremos o risco de ver países criando paraísos genéticos onde tudo é permitido. E aí se torna um vale tudo genético? Se a gente não consegue nem concordar sobre emissões de carbono, imagina sobre edição genética. A questão é: vale tudo para curar doenças? Ou devemos traçar limites claros entre o que é terapia e o que é aprimoramento humano? Esses dilemas éticos vão exigir sabedoria, paciência e, muito diálogo. Uma possível solução: total transparência. Bancos de dados públicos, relatórios acessíveis, participação cidadã nos comitês de ética. Não dá para deixar isso só na mão dos especialistas. É a vida de todos que está sendo alterada, certo? E no campo clínico, precisamos falar do consentimento informado. Participantes de experimentos genéticos precisam saber dos riscos, dos benefícios, das incertezas. Ninguém pode ser cobaia sem entender direitinho no que está se metendo, concorda? Além disso, responsabilização. Se algo der errado, quem responde? A empresa que editou o gene, o médico, o governo que aprovou? Precisamos de mecanismos legais para lidar com consequências inesperadas. Porque, consequências vão existir. É inevitável. E não esqueçamos do lado emocional, psicológico. Saber que seu filho foi projetado geneticamente pode gerar tensões familiares. Por que você não me deu aquela melhoria? Ou, por que mexeu tanto no meu código genético? Essas são perguntas pesadas, né? Vivemos numa cultura que idolatra a perfeição. Se a engenharia genética se massificar, será que não vamos perder a beleza do imperfeito, do singular? Aquela pinta no rosto, o sorriso torto, a voz diferente, tudo isso é parte da nossa humanidade. Será que queremos apagar essas diferenças? Nossa história é feita de superação de limitações. Se tudo for consertado geneticamente, será que não perderemos a capacidade de nos adaptar, de criar soluções criativas? A diversidade molda o caráter. Mexer nisso pode ter um custo psicológico enorme. E como isso muda o comportamento social? Talvez as pessoas se tornem mais exigentes umas com as outras. Você não é tão inteligente quanto poderia ser. Por que seus pais não editaram seus genes? Isso é doentio. Criaríamos barreiras invisíveis entre humanos modificados e não modificados. Fora o custo. A edição genética não deve ser barata. Então, quem paga? Planos de saúde? O Estado? E se vira um mercado lucrativo, empresas podem priorizar lucro em vez da segurança. Nada de novo, mas agora lidamos com a matéria-prima da vida. Já temos exemplos de embriões editados na China. Lembra? O mundo reagiu com um choque. Isso mostra que a tecnologia não é ficção, já está em uso. E a reação global? Caos e confusão. Isso só reforça a urgência de um debate estruturado. Outra coisa, e se deletarmos um gene defeituoso e, sem querer, criarmos outro problema? A genética é complexa. Mexer num ponto pode ter efeitos cascata. É como puxar um fio de um tapete e desfiar outro lado. Precisamos ser humildes diante da complexidade da vida. No lado positivo, imagina a medicina personalizada. Remédios sob medida, tratamentos precisos, zero efeitos colaterais. É fantástico! Poderíamos tratar o câncer, doenças degenerativas. É como abrir a caixa de Pandora, mas encontrando esperança junto dos perigos. E a expectativa de vida? Se pudermos corrigir genes associados ao envelhecimento, quem sabe viver 120, 150 anos? Será que a sociedade lida bem com isso? Idosos ativos, mas também sobrecarga na previdência, mercado de trabalho saturado. Cada solução traz novos desafios. Um mundo sem certas doenças significaria menos gastos com saúde, mas também pode reduzir empregos na área médica. A economia se adapta, é claro, mas a transição não é suave. Tudo muda. Seguros, medicamentos, hospitais. Uma revolução silenciosa. E as religiões, como encaram isso? Muitas crenças defendem que não devemos brincar de Deus. Mexer no DNA é interferir no plano divino ou natural. Esse debate espiritual também conta e pode influenciar a aceitação social da tecnologia. A engenharia genética também pode impactar culturas. Alguns grupos valorizam traços hereditários específicos. Se passarmos a editar esses traços, a identidade cultural se perde? É uma questão delicada. A uniformidade genética pode diluir tradições. Os cientistas estão sob pressão. A expectativa do público, o financiamento, a competição entre laboratórios. Isso pode levar a atalhos arriscados.
A fama e o lucro podem pesar mais do que a prudência. Precisamos valorizar a ética na ciência, não só a genialidade. E a tecnologia avança tão rápido que nem dá tempo de respirar. Hoje CRISPR, amanhã alguma ferramenta mais precisa e barata. A regulação e a sociedade correm atrás, sempre atrasadas. Precisamos antecipar, pensar adiante, criar regulamentos flexíveis mais firmes. A participação democrática é fundamental. Audiências públicas, plebiscitos, fóruns online. Não podemos deixar que apenas a elite decida. É o futuro da espécie, então todo mundo deve ter voz. Sem isso, corremos o risco de um elitismo biotecnológico. E precisamos definir limites morais, o que é aceitável e o que não é. Curar doenças, ok, mas criar superatletas geneticamente perfeitos? Bebês sob medida? Talvez isso seja ultrapassar a linha. Mas quem decide onde está essa linha? O medo do desconhecido também pesa. Será que mexer na genética não traz riscos a longo prazo que nem imaginamos? Um gene alterado hoje pode ter efeitos negativos na terceira geração. É um experimento gigante sem garantia de sucesso. Por outro lado, os benefícios podem ser concretos e visíveis. Menos hospitais lotados, menos sofrimento, mais qualidade de vida. É tentador abraçar de vez essa tecnologia, mas a pressa pode gerar erros irreparáveis. É preciso ir com calma. Precisamos de mais pesquisa, testes rigorosos, segurança máxima. Nada de atirar no escuro. É vida humana, pô. E se algo der errado, como retirar um gene editado? Não dá para desfazer facilmente. É melhor errar pela cautela do que pela pressa. A mídia tem grande influência. Se divulgam benefícios exagerados ou medos infundados, o público forma opinião distorcida. Precisamos de jornalismo científico de qualidade, que mostre os dois lados, sem sensacionalismo. Informação clara é poder. E cuidado com as fake news, né? Boatos sobre super soldados, zumbis genéticos, tudo isso pode surgir. A desinformação gera pânico ou otimismo bobo. Precisamos filtrar bem o que consumimos, checar fontes, ouvir especialistas confiáveis. Não é algo que resolvemos numa aula só. É educação contínua. A tecnologia avança, novos dilemas surgem. Temos que manter o debate vivo, revisitar leis, atualizar currículos escolares. É um assunto que vai nos acompanhar por gerações. A conscientização precisa ser global. Afinal, o DNA não respeita fronteiras. Um erro num país pode afetar o mundo. Precisamos de acordos internacionais, troca de informações, pesquisa colaborativa. Juntos somos mais fortes, mais sábios. Os jovens herdarão esse futuro genético. Eles precisam ser envolvidos desde cedo, entender que as decisões de hoje afetam o amanhã. A próxima geração terá a missão de corrigir nossos erros ou aproveitar nossos acertos. É uma baita responsabilidade. A arte pode ajudar também. Filmes, séries, livros de ficção científica levantam essas questões. A arte nos faz refletir sobre dilemas éticos de um jeito mais emocional, ajudando a sociedade a entender a complexidade do tema. É um aliado poderoso. Claro, precisamos de críticas construtivas, nem só polêmicas vazias. Apontar problemas, mas também soluções. As tecnologias mudam e nosso pensamento também deve se evoluir. Criticar não é negar a ciência, é orientá-la na direção certa. A pressão do mercado é forte. Empresas veem um potencial gigantesco de lucro. Esse impulso comercial pode acelerar a adoção sem o cuidado necessário. Precisamos vigiar para não deixar o lucro sobrepor a ética. Dinheiro não pode ditar o rumo da humanidade. Olha, podemos traçar um paralelo com a inteligência artificial. Assim como a IA, a engenharia genética precisa de regulação, ética e debate. São tecnologias disruptivas que mudam a base da sociedade. A diferença é que aqui alteramos a própria matéria da vida. O progresso científico não vai desacelerar por causa do nosso medo. Então temos que nos adaptar, encontrar um ritmo seguro. Não dá para frear o conhecimento, mas podemos guiar o uso que fazemos dele. É uma dança delicada. Se conseguirmos criar um exemplo positivo de cooperação internacional, educação ampla, regulação justa, talvez o mundo veja que dá para usar a engenharia genética para o bem comum. Pode ser um marco civilizatório, uma nova era de responsabilidade. É um jogo de longo prazo. As decisões de hoje vão ecoar por décadas, séculos.
Estamos literalmente escrevendo o futuro da espécie no nosso código genético. Não dá para ser leviano, é um momento histórico. E a gente está aqui, no olho do furacão. Cada cultura vai ter uma visão diferente do que é aceitável. Em alguns lugares, mexer em genes pode ser visto como tabu total. Em outros, como solução inevitável. A harmonia global não é simples, mas precisamos tentar entendimento mútuo. Quem está ouvindo agora, você mesmo, faz parte dessa história. Sua opinião, sua reflexão, seu voto, tudo conta. Esse não é um assunto para ficar nas mãos de poucos. Precisamos da voz de todos, inclusive a sua. No fim, acho que a mensagem é esperança com cautela. Temos uma ferramenta incrível, quase mágica, mas que pode ferir se usada sem cuidado. Equilibrar o potencial benéfico com a responsabilidade é a grande tarefa. Esse é um aprendizado constante. Hoje falamos disso. Amanhã discutimos novos avanços. O importante é manter a mente aberta, o coração atento e a mão firme no leme da ética. Só assim construiremos um futuro do qual nos orgulhemos. Galera, foi uma jornada longa, profunda. Eu sei que o assunto é complexo, mas espero que esse papo ajude vocês a enxergar o tamanho da encruzilhada em que estamos. Obrigado por ouvirem até aqui, sério, valeu mesmo. Agora é com vocês. Continuem o debate nas redes. Conversem com amigos, família. Leiam mais sobre o tema. O futuro não é inevitável, a gente constrói ele. E a engenharia genética está batendo na porta, querendo entrar. Você pode usar as mídias sociais para compartilhar informações confiáveis, divulgar debates online, pressionar líderes a discutir o tema. Não se calem, não se omitam, é um assunto de todos. E a política? Cobrem seus representantes, perguntem quais são as propostas sobre regulamentação genética. Exijam transparência, imparcialidade. Políticos respondem à pressão popular, então mostrem que se importam. Cuidado com o sensacionalismo. Nem tudo é tão simples quanto parece. A engenharia genética não é milagrosa nem demoníaca por si só. Depende de como a usamos. Mantenha um olhar crítico. Não se deixe levar pela histeria. No fim, não há respostas fáceis. Mas só de pensar nessas questões já damos um passo rumo à maturidade coletiva. A humanidade precisa crescer para lidar com tanto poder. E nós estamos aqui, nesse momento histórico, decidindo o que fazer. Reflitam, conversem, estudem. Cada um de nós pode contribuir para um diálogo mais rico. A ciência nos dá ferramentas. A humanidade escolhe como usá-las. Isso é lindo e assustador, mas também cheio de potencial. E agora chegamos ao fim do episódio. Se você curtiu esse mergulho profundo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube e ajude o Code Stack a chegar mais longe. Juntos vamos debater, refletir e crescer. Valeu, galera! Até a próxima!